Olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário aqui. Você sabe que a casa tá treta. E aqui no caso a gente tem treta. Essa treta mistura tudo, tá? Fofoca, ranço, livro, TV, cultura pop. É uma coisa que eu tava querendo falar já tem um tempo. Então, bem-vindo. Se você veio aqui por acaso, caiu aqui pelo nosso thumb, bem-vindo, fica aqui com a gente. Se você já está aqui há muito tempo, muito obrigado pelo seu tempo e a sua paciência, a sua companhia. Vamos discutir isso aqui que realmente é interessante, tá? Aqui embaixo você vai encontrar o nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente dá nossa opinião para coisas públicas e pede a sua opinião. Os nossos links de outras redes sociais, como o Instagram e o Twitter, os meus livros e as nossas lojinhas no Shopee e no Collab 55. Então, eu convidei a Vânia muito carinhosamente, de verdade, para falar dessa novela turca que eu assisti por causa da Fazenda. Se você não lembra, não sabe, eu gosto muito da Fazenda da Record. E a Record faz de maldade, porque ela coloca a Fazenda muito tarde e coloca sempre uma coisa antes. Na Fazenda anterior, era Onde Mora o Coração, Onde Arde o Coração, sei lá. É um drama do Hallmark que se passa na colonização do Canadá. Bem água com açúcar, como tudo do Hallmark, sabe? Mas também um chororô sem fim. Então a gente ficou viciada. Eu e meu marido, a gente ficava acompanhando para ver qual ia ser a desgraça lá no Canadá. Aí acabou, mas quando acabou a Fazenda, a gente conseguiu se desquitar do Da Quando Arde o série. Coração. Aí, menina, na última Fazenda era essa novela turca chamada Força de Mulher. Pelo nome, você já sabe, é que nem assim, café com aroma de mulher. Você já sabe que é, Mas eu né, acho esse título rasa. tão lindo, sério. Mas você já sabe, né, Vânia, o que que é? Quando tem assim, Força de Mulher, pronto, você já sabe o que que é. É uma novela turca. Eu confesso que até então eu não tinha sido mordida pela dramaturgia turca. E é uma coisa que no mundo dos livros é muito famosa, que nem dorama. Povo que gosta de ler, gosta muito de novela turca e de dorama, tá? Dorama eu já tentei, achei meio fumado o que eu vi, os que eu vi, larguei. Mas esse Força de Mulher, eu confesso que me pegou. Eu peguei, quando começou, porque a novela já estava passando, quando começou a Fazenda. No momento que eu peguei, era assim, a protagonista, que se chama Bahar, ela era manca. E tinha um problema de sapato. Não ri, não ri. Ela andava arrastando o pezinho. É. Então, você vê, já fiquei interessada. Tinha um problema de sapato. Que ela não Ok. tinha sapato, que precisava de sapato. Porque nesse pessoal, todo mundo que chega em casa deixa o sapato na porta e calça um chinelinho. É que nem no Ok. Japão, tá? Sim. E ela Ok. tinha, né, toda hora focalizava no sapato, um sapato velhinho e tal. Ah, menina manca, não tem sapato, fiquei interessada. O negócio, vou te fazer um resumo. Ela tinha, na verdade, anemia falciforme. E ela mancava por causa da anemia. E de vez em quando ela tinha umas crises e ela desfalecia. E ela Certo. tinha duas crianças pequenas e ela era viúva porque o marido morreu. Mas, na verdade, na cena seguinte, você vê que o marido, na verdade, não morreu. Ele é rico, ele tem outro casamento com uma mulher muito bonita e muito rica e ele tem meninos gêmeos. E ela cria os dois filhos dele sozinha, sem ter sapato, tá? Aí você já fica, opa, tenho que ver onde Ok. vai dar isso, Ok. né? Aí, Vânia, o Então a negócio, eu história não. da viuvez é igual aqueles romances de época, que a mulher vai para outro lugar, finge que é viúva, porque na verdade era mãe solteira e tinha vergonha de dizer que era mãe solteira. Ok, Você bem que acha que é isso, sabe? Mas não é, tá vendo? É você ok. barrar na sua fase. A menina com o menininho. Esse menininho é um atorzinho, coitadinho, muito esforçado. É um personagem bem bom. Pena é a dublagem em português que é podre, sabe? Você vê que é uma mulher dublando a criança, sabe? E esse é o marido morto, escondido. Aí, menina, eu vou te fazer Ok. um resumo, tá? A história é assim. Bahar
eu vou ter que dar um zoom para fazer o resumo. Resumo muito resumido, porque são primeira temporada, 99 episódios, segunda temporada, 150 episódios, terceira temporada, 50 episódios. Então é um ano inteiro. Eu peguei na metade da segunda temporada. Mesmo assim, eu acho que eu vi uns 120 episódios. Vi, tá? Vi. Eu estava interessada. Acontece assim, começa a história a barrar com esse marido, tinha a menina e ela estava grávida. Mas ela carregava um ranço, assim, uma tristeza na vida. Eram dois fudidos, tá? Ela trabalhava em loja, era vendedora, assim, dois fudidos. Mas tinha sua família de puro amor na classe média baixa. Ela carregava um ranço na vida que era não falar com a mãe, porque a mãe abandonou ela quando ela era criança, abandonou a casa, ela ficou com o pai só. E o marido, querendo fazer tudo de bom para a mulher que ele amava, que estava grávida do seu segundo filho, ele procura essa mãe, acha e leva ela lá. A mãe tem um segundo casamento com um fudido, a mãe também é fudida, casada com um fudido que é um alfaiate, mas tem uma filha adolescente. Então, assim que a mãe largou a família, ela casou de novo, ela fugiu com esse cara e teve uma filha que ela ama e que ela cria. Então, a Barra fica triste. E não quer nada com a mãe, assim, tá? Menina, essa irmã, que é a grande vilã da história, fica desesperada que existe uma filha, que a mãe, então, fica, né, vivendo com essa culpa. A mãe tira toda a atenção dela e resolve pensar nessa filha, nessa filha que ela largou, essa adolescente que é vilã. Resolve dar em cima do marido dessa irmã que ela não sabia que tinha. Tanto ela faz que ela força esse marido a sofrer um acidente. E aí que tem aquelas coisas boas. Essa é a irmã adolescente com o marido na época que ainda estavam casados. É uma das coisas bacanas porque a novela passa em Istambul, nas favelas de Istambul lá. Então eles precisam pegar aquela barca que cruza o Estreito do Bósforo ali, né? É muito legal isso. Tem uns cenários que são atrás daquela torre. Fala o nome da torre de Istambul, vou pegar aqui, não é Torre de São Marco, não, porque ela mudou de nome. Então é muito bacana, porque Istambul é um lugar bacana, né? Enfim, tanto ela faz que ela começa a perseguir esse marido e o marido diz: Olha, eu amo sua irmã, a gente está tendo o segundo filho, e ela fica enlouquecida com isso, tanto que ela faz que ela consegue que o cara seja jogado dessa barca. Ela começa a gritar, dizendo que esse cara está querendo me estuprar, não sei o quê, e aí o populacho joga esse cara da barca. Ele é dado como morto, só que ele é salvo pela filha de um gangster que está passeando de barco de noite com seus seguranças. Ela vê aquele coitado boiando, salva esse coitado, leva o coitado para sua casa rica. Nisso, o noivo dela, que é filho de outro gangster, vê ela chegando de barco com um macho, fica a pau com isso, começa a encher ela de bolacha e mostra. Esse morto-vivo não pode ver mulher. Acorda porque ele é mocinho, ele não pode ver mulher apanhando, ele sai no tapa com o filho do gangster que puxa uma arma, de alguma maneira ele consegue matar o filho do gangster. Pronto. Ele tem que ser dado como morto, porque o gangster quer matar quem matou o filho dele. Tá? Nesse caso, então, a Bahar fica grávida com uma criança, o marido morto. O dinheiro que tem no banco só dá para 2 meses. A partir de então, ela passa a viver de brisa, né? Toda hora ameaçando de jogar Despejo. ela para fora, despejo, não tem dinheiro, não tem nada. Ela precisa pedir pinico para a mãe, com quem ela não queria contato, porque ela tem que alimentar essas crianças.
O negócio vai deteriorando até que naquela foto, que o menorzinho já devia ter uns 2, 3 anos, ela é despejada, ela chega em casa da escola com as duas crianças, tudo dela, os cacarecos dela, estão todo na rua. Alguém, uma vizinha, fica com pena, arruma um frete, um carreto de frete. E olha, eu ouvi falar que na favela, não sei de onde, sempre tem lugar para alugar. E aí ela vai para essa favela, chega lá, quem recebe ela é o dono de uns prédiozinho lá que aluga para favelado. Então ele é tipo assim, o rei dos favelados, porque ele aluga, ele vive do aluguel ali, olha, não parece que é coisa, mas é verdade. Mas ele é uma pessoa muito boa. E ele se apaixona por ela logo de cara, mas ele trata ela mal, porque ele é Mr. Darcy, entende? E ela fica com o ranço dele. Mas ela aluga o casebre lá no prédio. E assim a novela começa. Aí, menino, 500 capítulos depois, ela fica com anemia falciforme, sem sapato, porque ela não tem dinheiro para nada. E isso é uma coisa boa. Os personagens pobres usam a mesma roupa por 360 capítulos. Eles só têm 2, 3 mudas de roupa. Se fosse novela da Globo, toda hora tava com uma roupa farm nova, né? Mas ali não, tá? E, e aí é nessa hora que porque o cara que foi dado como morto, matou o gangster, teve que casar com a filha do outro gangster, dizem para ele que a sua mulher morreu no parto e sua filha morreu também, e morreu todo mundo. Inclusive, enterram uns indigentes para ele ver no enterro, uma coisa horrorosa. E aí, mas aí ele descobre que ela tá viva e descobre que ela tá mal. E adivinha o que ela precisa para ficar bem? Um transplante de medula. Quem é a única doadora? A irmã, que é a vilã. A irmã só aceita fazer o transplante se tiver uma noite de amor com ele, que ele tem que fazer para salvar a mulher que ele ama. 300 capítulos depois, eles ficam juntos. Ela descobre que ele está vivo e ele volta para casa, mas aí o gangster do filho que ele matou descobre que ele foi o Thomas aqui e pega todo mundo e leva todo mundo para viver sequestrado. E esse gangster sem o filho, o sonho dele é ter uma família, então ele quer casar com Bahar para ficar com os 2 filhos de Bahar. Mas ela não quer casar porque ela é uma pessoa de bem e ela gosta daquele Mr. Darcy. Menina, é um inferno. São 4 ou 5 gangsters que Peraí, ela mas o tem. Mister Darcy é o dono do prédio, não é o O marido. dono do prédio. Não, não é o marido. Mas você. E Meu aí o Deus, marido. isso já não é mais um triângulo, já é um. É. É uma coisa horrível, né? E o gangster é apaixonado pelo filho dela, o gangster faz de tudo pro filho dela. E aí, Ivone, é um negócio tão absurdo que tem uma sequência que é esse menininho, que é um menininho realmente, tá? Um atorzinho mirim muito, muito bonitinho. Ele vai fazer circuncisão. Eu não sabia que na Turquia circuncisão se faz com a criança já com 4, 5 anos, e é um evento. A criança é um negócio até macabro. A criança é vestida de príncipe, tem um cetro, uma coroa, não sei o que, e vai lá e na frente de todo mundo. E o sonho do menininho é fazer essa festa. E o gangster maldoso do mundo dá tudo para o menininho, tadinho. Ele fica tão feliz. Ele dá a roupinha, dá a coroa, dá o não sei o quê. E é uma coisa linda. Mas quando chega essa caixa, ela acha que é o vestido de noiva, na verdade, é a roupa da criança, não sei o quê. E o gangster vai na festa. É uma coisa horrorosa. Aí, quando acontece tudo e ela abre mão do Mr. Darcy para ficar, eu tenho que dar uma chance pro meu marido, porque é o certo, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eles sofrem um acidente de carro. Morre o marido, mas na verdade foi. É um sacrifício, tá? Mas aí, no final de tudo, 360 capítulos depois, ela fica com o Mr. Darcy. Desculpa o spoiler, mas você sabia disso desde o capítulo 2. Ela fica com o Mr. Darcy. E é uma coisa tão sofrida que no dia do casamento, o pastor, o padre lá, não sei o que, pergunta: você aceita casar com o Mr. Darcy? Sim, sim. Aí pergunta: Mr. Darcy, você aceita casar com o Bahar? Ele pega o microfone e joga na mesa, sai de trás, que é feito uma festa, né? Ele sai de trás, todo mundo acha que ele vai fugir, ele faz: acho que nem ele aguentava mais 360 capítulos morrendo por essa mulher.
Mas assim, Ok. é um chororô, tá? É um chororô sem fim, não tem dinheiro nem para árvore de Natal, é um horror. Mas eu aprendi, tá? Sobre storytelling. Eu acho que a gente sempre evolui, sabe, Vânia? Esse negócio de aprender a escrever e tal. Assim, não ter medo de vilã, porque essa vilã faz de tudo, faz mal para criança. Meghan Markle faz mal para criança, faz mal para gato, faz mal para mãe, faz mal para pai. Ela rouba todo mundo, ela ataca, ela dá veneno, ela tira soro com remédio, é uma coisa horrível. Maria de Fátima, né? Mari, exatamente. É uma pessoa Maria que de não Fátima. tem medo do vilão. Isso é uma coisa que eu tenho que aprender. Uma outra coisa muito bacana é essa personagem aqui que você, se você tivesse paciência, você ia gostar, que é uma carregadora de caixa, que é a melhor amiga de Bahar, que chama Seida. Não se fala Seida, não. Cheida. Cheida, Hum. que eles falam. É um arco excelente que essa. A sofredora não tem arco, o negócio dela é sofrer do início ao fim. Mas esse personagem tem um arco muito bom. Isso aqui já é o arco dela já evoluiu. Ela começa completamente loura. Ela era cantora de cabaré, amante do dono do cabaré. E ela passa todo tipo de humilhação, apanha, a mulher do cara aparece, não sei o quê, não sei o quê. E conforme ela vai evoluindo, ela vai deixando de ser loura. O cabelo dela, você vai vendo o louro baixando e a cor dela aparecendo até que ela finalmente tira o louro quando ela vira uma pessoa de bem. E ela, inclusive, vira empregada doméstica de uma família de ricos que o filho com quem ela casa, esse é o último episódio, com quem ela casa, que é um cadeirante. Então é que nem aquela coisa, o Sunshine com o Grumpy, sabe? E ela mostra para ele que tá na cadeira de rodas não faz nenhuma diferença, porque o importante é quem você é, aquela mesma coisa. Mas é um arco muito bom, até chegar nesse momento de conhecer o cadeirante, ela vem evoluindo muito bem, sabe? Esse Hum. personagem é o melhor. Melhor. Apesar de ser super clichê, sabe? E aí, por causa dessas evoluções, é que eu aprendi nos últimos 10 capítulos 3 ensinamentos que eu gostaria de passar. O final de Bahar é escrever um livro. A capa do livro é exatamente isso aqui. Por quê? Quando começa a terceira temporada e sofre o acidente, o marido morre, não sei o que, ela tá derrotada, ela não aguenta mais e ela vai pro corredor do hospital chorar. E chega uma mulher e você tá chorando por quê? Vou chamar o médico. Não adianta chamar o médico, meu marido morreu, não sei o quê, nananana. E ela conta para essa mulher a desgraceira dela toda. Essa mulher é mãe desse cadeirante, é uma escritora famosa que está com bloco. Writer's Hum. block, né? Ela não consegue mais escrever desde que o filho sofreu esse acidente, ela acha que a culpa é dela, mimimi, ela não escreve. Mas ela fica tão interessada com a história dessa pobre sofredora que ela resolve voltar a escrever para contar essa história. Mas é uma história tão sofrida, com tanto detalhe, essa altura já tem 340 capítulos, né? Que ela faz entrevistas gravando. E aí chega à conclusão que ela Mas ela pode. escreve como ficção ou Não, como. uma biografia de uma mulher Igual? normal, sabe? Ok. E aí Aham. ela resolve. Quando eles vão para a prova da capa, e aí entra muito no nosso coisa. Quando começa o arco dessa escritora, entra muito no nosso métier. Eu falei, engraçado, eu comecei a ver isso pela moça que manca sem sapato, tô enfiada no mundo dos livros de novo. Na prova de capa, a Bahar diz, ué, mas não tá o seu nome, dona fulana, tá o meu. Esqueci o nome da mulher. Ela diz, não, mas a história é sua, eu achei que você escreveu tão bem que eu só transcrevi, você se comunica muito bem. E a Ivânia é uma coisa que a pessoa que está em depressão pelo acidente do filho tem a grande chance de voltar a escrever o que ela faz e pelo que ela é famosa, mas ela abre mão da autoria.
e ela dá a autoria para quem é de direito, e ela vira editora, ela assina como editora da obra. Nem A gente conhece. ghostwriter. Não, ela Hum, assina como editor, você deve estar na página 3, né? No copyright, na página de créditos. A gente uhum, conhece alguma escritora famosa que faria isso? Algum escritor famoso que faria isso? não. Inclusive, tem um blind item que a gente está aguardando revelação, que é isso: uma pessoa que tem um livro famoso, que na verdade é a história de alguém que ele assinou. Uhum, E a gente está esperando a revelação para saber quem é, porque essa pessoa que tinha uma história e esse autor famoso disse: Olha, que história boa, vamos escrever juntos. Na verdade, só meteu o nome e pagou essa pessoa, mas não deu créditos. E depois convenceu essa pessoa a escrever outros livros, que ela também assinou, pagou, mas não deu crédito. E aí essa pessoa disse: Não vou escrever mais. E aí esse autor famoso tentou escrever e foi um fiasco. Tentou escrever sozinho, né? Contratando uhum, ghostwriter e foi um fiasco. A gente está querendo revelação de quem é. Treta, né? uhum. Segunda coisa, na hora que ela explica isso, por que que eu não assumi e eu deixei você assinar o seu próprio livro, ela diz assim: meninas boazinhas têm medo dos limites. Olha que interessante isso. Você tinha tanta certeza que não conseguiria escrever o seu próprio livro? Eu anotei, tá, o diálogo. Que não adiantava eu tentar te convencer ou te encorajar. Crianças bem educadas sempre têm medo de ultrapassar os limites. Essa é a fraqueza delas. Bateu Uau. fundo, sabe, Vânia? Não que eu seja totalmente boazinha, mas realmente a gente tem medo de passar dos nossos limites, porque não é de bom tom, porque vai pegar mal. E se eu não conseguir fazer bem o suficiente? Eu acho que tem duas coisas aí. Tem o medo da cobrança de não fazer direito, não fazer perfeito, e tem o medo de ser pego. Exato. Talvez tenha noção das consequências, pode ser Exa- isso. É, Então, assim, não arrisca, não petisca porque não arrisca. exato. E aí, na véspera do casamento, que aí é um casamento duplo, Mr. Darcy com Mr. Bingley, né? É o casamento duplo de barrar com essa Cheida, que casou com o cadeirante, né? Que aí o pai, que na verdade é padrasto de barrar, mas vira pai de todo mundo, também coitado, esse come o pão que o diabo amassou 3 vezes com o rabo, sabe? Mas aí nessa cerimônia de noivado, ele, sei lá, ele tem uma tradição lá turca bacaninha de ter um diálogo, não sei o que, não sei o que, que tem que ser dito para ser respondido, para dar autorização de casamento, não sei o que, e aí ele diz assim que eu queria poder chegar aqui e dar para vocês que vão casar agora, dar a receita de um casamento feliz, da vida feliz, mas eu não posso, porque a mulher dele morre nesse acidente de carro. Aí ele diz assim: felicidade não é uma árvore frondosa em uma planície. É a sombra dessa árvore que muda conforme o dia passa. Já fico até com o olho marejado. É assim, às vezes o sol tá a pino e a sombra é enorme. E às vezes, quando o sol vai virando, a sombra fica pequena, ou chega à noite e não tem sombra nenhuma. Eu achei isso tão tocante. É, É, mas é assim, fora a desgraceira da novela, sabe, Vânia? É verdade. é, Porque a felicidade não é um lugar. Ah, agora eu sou feliz, acabou. Vou ser feliz o resto da vida. Você tem momentos felizes. é. Não, isso, Você acha isso, que isso sempre é falado. Tem até um vídeo
de um médico. Eu vou ver se eu consigo o link e botar aqui embaixo depois. Ele está dando uma entrevista e explicando a diferença entre felicidade e prazer. E aí, ele também, em cima disso, explica a diferença da serotonina para dopamina. Né? Que uma é inibidora, a outra é excitadora, que é no caso do prazer. E tanto os políticos quanto quem trabalha em marketing misturaram esses conceitos. Então, para você ser feliz, você tem que fazer tudo que te dá prazer. Isso aí. É o hedonismo pelo hedonismo, né? Exatamente. Eu vou botar o link aqui embaixo. Eu acho que eu salvei, eu tenho quase certeza. Então, é bem isso, gente. É o que falam. Felicidade é o caminho. Não é a meta final. Exato, Não é. exato. Às vezes... Porque é uma coisa meio que transitória, que é a irrealidade do conto de fada, que no final ficaram felizes para sempre, porque se casaram. Quando o casamento é o início de uma De nova uma outra vida. caminhada, né? É uma outra jornada. Que Você vai tem dar uma muito jornada pano. solteira, uma jornada casada, né? E vai dar pano para manga, porque são duas pessoas totalmente diferentes, de famílias diferentes, de hábitos diferentes, culturas diferentes, que aí tem aquele livro Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus, e é absolutamente correto. Como é que você vai ser feliz para sempre com tanto conflito que vai existir? Então, a felicidade não pode ser um ponto de chegada. É um Exato, caminho. é transitório. E assim, não é porque passou que você não vai ser feliz nunca mais, né? São ciclos. Eu achei isso, você pode achar que eu pirei, sabe? Mas eu fiquei emocionada mesmo, assim, porque, vou te falar, a gente se envolve na coisa, sabe? Essa personagem Seida, sei lá, ela tem um arco, assim, um arco muito bom, e aí você descobre, quando ela era amante do cara do cabaré, ela aceitava qualquer coisa porque ela tinha que mandar dinheiro para a mãe que criava o filho dela, porque ela teve filho fora do casamento, e a mãe falou, eu fico com a criança, mas eu não quero te ver nunca mais, para mim você morreu. Porque você teve filho fora do casamento, você é uma puta, uma não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então ela fazia de tudo para mandar dinheiro para essa criança. Até que um determinado momento ela tem que pegar essa criança e você descobre que essa criança é autista não verbal. Então é um outro sofrimento, porque ela tem que criar sozinha uma criança que ela não criou até agora, a criança já tem 7 anos e é autista, né? E aí depois você descobre que essa criança nem é dela, que foi trocada na maternidade. Eu acho tão interessante essas novelas mexicanas e turcas, que eles entucham todo tipo de plot numa mesma novela. É muita sofrência. É uma ideia, vamos botar. Olha que Exato. legal, vamos botar. É muita coisa. Mas o arco dela é muito bom, tá? E realmente com essa coisa da maternidade, então o arco dela fica ainda. Parece que descobriram que é um bom personagem e resolveram investir nela. Mas assim, é uma maluquice, mas fica super bom. Mas então, você pode achar que eu pirei, sabe, nesses ensinamentos, mas eu achei que as três coisas, o altruísmo de autor, que eu vou te falar, não existe. Isso é unicórnio. Mas ficou bonito. Ficou bonito. Ficou bonito. E, de Ficou certa bonito. forma, desbloqueou a mulher de escrever. E você subentende-se que ela voltou a escrever. Porque o filho dela casou com uma mulher completamente escandalosa, que tirou ele da casca também. Ele voltou a ser o rapaz que ele era antes de sofrer o acidente e saiu de casa para casar. E então ela ficou livre daquele sofrimento na casa dela, primeiro do filho cadeirante deprimido e segundo dessa mulher que enchia a paciência dela, ela voltou até a casa para ela que ela poderia escrever. E ela ainda ganhou 2 netos, porque é o filho autista e o filho de verdade, que depois eles acham, não sei o quê, e fora os filhos que ela vai, os netos de verdade que ela vai ter. Então, de repente, ela que vivia sozinha com a dor,
ela ganhou Uhum. uma família inteira. Então, subentende-se que ela voltou a escrever, né? Então, É. esse altruísmo de um autor, depois, as meninas boazinhas que têm medo do seu limite, e a felicidade é a sombra da árvore. Eu acho que a gente pode carregar isso para a vida, Vânia. O que você É, acha? com certeza. Sempre se aprende, né? Em qualquer coisa, por mais bobagem que seja, e é por isso que volta e meia a gente fala aqui do preconceito injusto que as pessoas têm de romances, que muitos chamam, romance de mulherzinha, não, eu só vou ler livro papo cabeça, porque romance. Gente, se aprende muita coisa. Uhum, Se aprende não só da história, mas quando um livro é bem pesquisado, né? Quanta coisa a gente já aprendeu, ou porque você ia escrever um romance de época, ou porque você estava lendo um romance de época, que você uhum, aprendeu uma determinada faceta histórica, alguma coisa assim, uhum. entendeu? Inclusive, teve umas coisas nessa coisa de você ler romances que eu aprendi esses dias sobre Orgulho e Preconceito. Conta. Depois eu falo, quando a gente fizer um vídeo Fala. sobre Jane Austen, né? Eu achei muito É. legal. Então, gente, eu acho que sempre se aprende, tá? Uhum, Assim, eu acho que também é uma questão de gosto, claro. Não estou dizendo aqui que você agora é obrigada a ver novela turcas e doramas porque você vai aprender alguma coisa. Não estou falando isso. Se você não gosta de ver. Eu, por exemplo, não sou chegada à televisão. Então, para eu é. acompanhar uma novela dessa de 365 capítulos, para mim vai ser muito difícil, vai ser um parto de fórceps, entendeu? 359. Ok, desculpa, você falou um ano, eu já achei que era 365 dias, né? Mas é claro. Mas assim, é a coisa do você abrir a sua mente, né? Sim. Para alguma coisa que você não está acostumado a fazer. Então, se você só lê papo cabeça, experimente de vez em quando ler um romance. Se você só lê romance, experimente de vez em quando ler um livro mais profundo. Uhum, Sempre vai ter uma troca. uhum. Aqui, ó, deixa eu só para não deixar essa coisa. Hum, A Torre Gálata, em Istambul. ok, Essa foto aqui nem dá para ver, mas eles têm um dos cenários, eu acho que é nessa rua aqui. Então, focaliza muito essa torre. ok. É uma torre, fala aí, desde sempre. Já trocou de nome algumas vezes com as invasões que a cidade sofreu, né? A Hum, torre foi construída para controlar o Bósforo. olha que bonito que fica à Olha, noite, né? essa a imagem que a novela passa todo capítulo na última temporada, porque é o cenário, né? Aham, É, eu descobri porque tudo que você vê te ajuda um pouco, né? Eu fiquei muito curiosa com Istambul, que a gente sempre fala aqui por causa das coisas da família real, mas essa torre é do ano de 1204. caraca. Primeira vez que foi construída e depois foi reformada e mudou de nome, não sei o que, não sei o que. É muito legal, né? É meio que assim, você faz turismo Com certeza, assistindo o negócio, né? com certeza. Então, me fala, É. o que você achou desses três ensinamentos? E se São você seis, são é seis. uma dorameira ou uma turqueira e está acostumada a ver várias dessas novelas e aprendeu outras coisas, deixa aqui um ensinamento que está Ensinamentos valendo. turcos, eu vou te falar, podem ser ensinamentos coreanos também. O que que um Pode. chororô desse te ensinou que você carrega para a vida? Fala para a gente carregar também, porque
essas duas coisas, pelo menos essas duas coisas, o altruísmo, assim, a sombra da felicidade e as meninas boazinhas têm medo do limite. Fala aqui. Valeu. Parou? Gostei. Beijinho, tchau, Tchau, tchau. tchau.